Será que você é aquela pessoa que tá sempre cuidando de tudo, nunca precisa de ajuda e você nunca para? Ou é aquela mulher workaholic, todo mundo sempre pode contar com ela porque ela tá sempre à disposição, mas no fim, aquele vazio. Dia lindo, minha divindade, tudo bem com você? Como é que você está? Hoje o assunto é um problema meu? Mas também é um problema das minhas mentoradas, das minhas pacientes e pode ser um problema seu também. Vamos fazer um checklist? Será que você é aquela pessoa que tá sempre cuidando de tudo, nunca precisa de ajuda, é aquela mulher furacão? O que for pedido para fazer, você vai lá, você faz, você tá sempre decidindo e você nunca para. A tua cabeça não descansa, não tem erro, você tá 100% do tempo correndo atrás de fazer alguma coisa. Ou é aquela mulher workaholic, todo mundo sempre pode contar com ela porque ela tá sempre à disposição. Mas no fim, lá no fundinho, aquele vazio. Quando você precisa de alguém, adivinha? Aquele vazio. Pois é, eu tô falando isso com propriedade, que tem uma coisa que eu domino, além de posicionamento. É a tal da mãe infantilizada. Eu passei por isso, minhas pacientes passaram por isso e eu acredito que se você tá aqui neste vídeo comigo, é porque você também passou por isso. E hoje eu vou falar desse assunto. Ele é um assunto muito interessante, porque tá em alta aí, gente, o pessoal usar agora, hoje em dia, né, o termo narcisista. Porém, o narcisista, ele é um outro tipo de coisa. Só que as pessoas que têm uma mãe infantilizada ou um pai infantilizado vai trazer uma questão muito profunda e muito parecida, muito semelhante a essa questão do narcisismo. E eu quero também fazer aqui com vocês uma diferenciação sobre isso. Se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Nani Asmé, sou ex-ovelha negra, hoje uma líder magnética, e por aqui eu ensino você a como utilizar o teu posicionamento para lucrar com isso. Então vamos lá, que hoje nós vamos falar deste assunto que sim atrapalha o teu posicionamento para caramba! E é um grande porre da gente lidar, porque tem relação com algo muito profundo, que é a relação com a nossa mãe. Por quê? Primeira coisa que você precisa entender, a relação com a nossa mãe, ela representa o poder. Então, quando você tem uma mãe que te gera a oportunidade de se sentir nutrido, de se sentir pertencente, de sentir que você tem apoio, que você pode chorar, falar das suas emoções, buscar acolhimento, quando você pode ter ali aquela pessoa com que você sabe que pode contar, entendeu? Que você sabe que se acontecer alguma coisa, você fala assim, nossa mãe, eu preciso de você, eu preciso te contar uma coisa, e você vai vibrar junto comigo, você vai comemorar comigo, certo? Só que a mãe infantilizada, assim como a mãe narcisista, ela não consegue fazer isso. E isso gera um transtorno muito grande no psicológico da pessoa, sabe por quê? Porque ela fica completamente despersonalizada e ela nunca pode descansar. Porque a mãe, no nosso inconsciente, ela representa o descanso, o poder, o desfrute e tudo que tem relação com o feminino, tá? E o feminino não se trata de uma mulher, mas sim da representação que isso tem, porque vamos pensar aqui comigo. Vou dar um exemplo de masculino e de feminino para você entender que essas representações, elas existem por tudo. Todos os lugares que a gente está, tudo que a gente faz na nossa vida tem o contraponto no nosso cérebro de dor e prazer. O prazer é representado pelo feminino e a dor pelo masculino. Então, quando a gente observa essa dinâmica, a gente acaba muitas vezes usando um pouco mais de um ou um pouco mais de outro. E quando essa pessoa, ela tem uma dificuldade em lidar com a mãe, aí ela fica muito agitada e muito no masculino. Então, vou trazer esse exemplo para você entender. Vamos imaginar que eu vou correr uma maratona. No momento que estou correndo, eu estou em movimento. Este movimento representa o masculino. No momento que eu paro, e aí eu falo, terminei a maratona. Tô cansado, velho. Beleza, daí você tá o quê? Descansando, em repouso, desfrutando, ou vai se alimentar. Vai fazer o quê? Vai buscar as características do feminino para isso. Então a gente está sempre, todos os momentos da nossa vida, nós estamos usando masculino e feminino para poder nos equilibrar. Isso aqui nada mais é o que a gente chama de homeostase, que é um equilíbrio natural da nossa mente e do nosso corpo, certo? Agora voltando ao assunto da mãe infantilizada. A pessoa que ela não se sentiu nutrida, ela não se sentiu pertencente àquele ambiente, por quê? Porque muitas vezes, o que a mãe infantilizada ela traz?
Ela traz uma dificuldade cognitiva, aonde, por exemplo, a pessoa por si, mesmo sendo a pessoa que tem que tomar as decisões, ela não consegue tomar decisão. E aí ela vai transferir essa responsabilidade para o filho e vai colocar essa responsabilidade nele e a culpa nele se as coisas derem errado também, sendo que ela que é a adulta. Temos também a mãe, que ela é infantilizada no sentido emocional. Então é aquele drama, tudo que faz é, nossa, porque você não me ama, você não gosta de mim, você não sei o quê, e fica culpando aquela criança, para aquela criança ter que dar para ela aquilo que ela sentiu de alguma forma que ela não teve. E a gente tem a questão também financeira, onde a mãe muitas vezes não consegue se virar sozinha, por talvez ser doente, por ter algum tipo de deficiência, também pode acontecer, ou porque talvez você não consegue trazer sustento para casa, o filho tem que começar a trabalhar antes do tempo, ou ele vê que a mãe tá ali se matando, tá sempre preocupado. Ai, tem que trazer dinheiro, tem que fazer isso, fazer... Então ele cresce antes do tempo. Isso é uma questão diferente para homens e para mulheres. Então eu vou trazer isso aqui agora para você poder entender do que isso se trata. Para mulheres, a mãe no inconsciente representa não só todas as características do feminino que tem relação com isso, inclusive o poder, inclusive a questão aqui muito sobre os relacionamentos, mas no sentido de como que você é com você, sabe? Aquele poder pessoal, aquela pessoa, aquele magnetismo da pessoa tá muito relacionado ao feminino. É por isso que muitas vezes a mulher ela fala assim, a pessoa não me deixa falar, a pessoa não me respeita, a pessoa não me olha, a pessoa não vê, a pessoa não enxerga. Por que isso acontece? Não tem a mãe no inconsciente. Só que com a mulher, além de tudo isso, dessas características do feminino, isso fala muito sobre quem ela é, sobre ela mesma, né? Então, muitas vezes, ela evita o feminino, ela evita receber, ela evita que os outros façam as coisas para ela, ela evita trazer certa vulnerabilidade, que é completamente natural, inclusive vulnerabilidade. Editor, coloca aqui na tela para ficar escrito assim para a pessoa ver que ela precisa sentir no coração dela isso aqui que eu vou falar agora. Vulnerabilidade também é uma expressão de poder. Por quê? Porque uma pessoa que ela aceita mostrar uma vulnerabilidade, ela sabe completamente lidar com aquela vulnerabilidade. Quando a pessoa não lida com nada, ela é sempre a fodona, ela tá sempre no pedestal. Mas quando ela lida, ela consegue abrir isso pro outro, porque o outro nunca vai conseguir chegar naquela ferida e botar o dedo na ferida dela, porque a ferida não existe mais, já está cicatrizada. Então coloque isso na sua cabecinha. Vulnerabilidade é também um sinal de poder. Só que a pessoa que ela cresceu neste ambiente, onde a mãe não tem cognição para tomar decisão, ela não tem emocional para suportar ser mãe, ela não sabe o que fazer, ou ela não tem condição física mesmo de lidar com a vida, né? Às vezes tem muita dificuldade e tudo mais, e ela tem uma grande dificuldade em lidar. Essa criança, ela vê isso e ela fala, cara, eu preciso crescer para poder dar conta de tudo isso, porque eu não tenho proteção, ou seja, eu não tenho como descansar, eu não tenho como me nutrir, eu não tenho como receber amor, eu tenho que me virar sozinha. E isso é muito doloroso para uma criança. Então, toda essa dificuldade que isso gera no inconsciente, transforma essa pessoa numa pessoa que ela nunca consegue atrair as coisas para ela, tem sempre que estar lutando com a vida, porque ela assume uma postura de masculino por conta disso. Já o homem, ele se torna aquele cara que as pessoas têm que fazer as coisas para ele. Porque a mãe, lá no inconsciente da menina, quando ela chega na idade de distanciamento, vamos dizer assim, dessa mãe, ela já aprendeu o que é ser o feminino, o que é a mulher, o que é esse arquétipo, e ela parte para um olhar diferente sobre a vida, onde ela vai crescer e entender o masculino. Já para o homem é diferente. O homem, ele fica ali, de certa forma, conectado com a mãe, e depois há um rompimento quando ele vai para a vida. Só que quando ele não tem isso, ele se mantém buscando isso. Então ele fica sempre buscando esse arquétipo maternal. O que ele vai fazer? Ele vai buscar validação, ele vai ser vitimista, ele vai ser aquele cara que ele tá sempre buscando o colo de alguém, ele vai ser aquele cara super sensível, nossa, que você não pode falar nada pra ele, que vai fazer um fervo, entendeu? Eu tô brabo, mano. É aquela pessoa que ela tem muito medo de responsabilidade também, foge de responsabilidade, que nem o diabo foge da cruz. Sai, demônio desse corpo! Sai, demônio do corpo desse cachorro! É o cara fugindo de responsabilidade porque não tem uma relação, vamos dizer assim, não é nem saudável, tá? Mas uma relação equilibrada com a mãe. O que não significa que essa mãe não tentou dar o amor, não significa nada disso. A questão é, qual é o significado que essa pessoa deu? Porque dependendo do significado que essa pessoa deu, além de tudo isso que é gerado automaticamente, ainda tem o significado que essa pessoa deu. E às vezes a pessoa coloca, por exemplo, a mãe no pedestal. Às vezes essa pessoa coloca a mãe num lugar
de ódio tremendo, porque ela não me deu o que eu precisava, né? Eu odeio mulheres, Eu tô de saco cheio. Eu também. Ou começa a odiar os homens porque acredita que o problema da mãe está relacionado a homens, quando na verdade o problema dela é com a mãe, não tem nada a ver com os homens. Mas o homem é uma forma talvez fácil de direcionar. Então ela passa a ser o quê? O homem da casa. Ela passa a ser a pessoa que resolve absolutamente tudo. E também é aquela pessoa que muitas vezes ela diz sim pra tudo. Aí, você que tá aí me ouvindo, pode ser que você pense assim, ô Nani, você tá louca? Claro que eu não digo sim pra tudo, tá maluca? Eu não sou aquela pessoa que tem que ficar concordando com os outros, recebendo validação. Tá bom, mas você consegue descansar? Eu não estou suportando. Quando a pessoa chama você, você não fica falando assim, ai meu Deus do céu, mas é que eu tenho que ir, mas é que eu tenho que ajudar. Aí você vira a mulher salvadora, que tá sempre querendo ajudar, que tá sempre querendo buscar um jeito de se sentir útil, porque foi a única forma que você conseguiu se sentir amada, sendo útil, ou sendo útil pro emocional da mãe, ou sendo útil pro financeiro, ou para questões físicas ali de deslocamento, de alguma coisa que a mãe precisou, ou para questão ali cognitiva de ter que tomar uma decisão. Então veja só, é muito mais complicado do que parece e ainda tem a parte que você deu significado. E o que essa pessoa ela atrai para a vida dela? Ela atrai para a vida dela narcisista, ela atrai para a vida dela pessoas exploradoras que ficam sempre buscando a utilidade dela. Ela nunca consegue se aprofundar em relacionamentos, porque ela não tem emocional para se aprofundar nela mesma e nem muito menos para se aprofundar no amor da mãe. Que carambolas é o tal do amor da mãe? Vamos pensar o seguinte, fazer uma analogia com vocês. Imagina que no teu inconsciente, você viveu uma experiência e aí você sentiu ali uma raiva porque você gostaria de ter sido nutrida, gostaria de ter sido amada, gostaria de ter sido respeitada, gostaria de ter brincado mais e não ter que ter tomado uma decisão, não ter que ter pensado em alguma coisa que o adulto poderia resolver, algo assim. E aí você fala assim, nossa, que ódio. Não tô falando que isso é consciente, tá, gente? Você entendeu, velho? É aquela raiva momentânea que ela vem ali, aquela frustração, aquele desespero, aquela agonia de ter que resolver uma situação que muitas vezes você não tem condição pra fazer isso, porque você é o quê? Criança naquele momento. E aí tem um guardinha aqui dentro do seu cérebro, onde você fala assim, ó guardinha, eu odeio essa situação, odeio a minha mãe. Odeio isso, odeio aquilo, tarará, tarará. Só que isso não passa porque você não pode odiar a mãe, vamos dizer assim. Então, pro teu inconsciente, isso é meio que incabível. Mas o que que passa? Passa a ser uma mulher masculina e nunca ganhar dinheiro? Passa. Passa a ser uma pessoa que tem que ficar lutando aos trancos e barrancos? Passa. Passa pra uma pessoa que nunca consegue encontrar um bom relacionamento? Passa. Passa aquela pessoa que nunca é respeitada? Que tem que falar sim pra tudo? Ou que tem que falar não pra tudo pra poder ficar o tempo inteiro se protegendo? Passa ser aquela pessoa que ela nunca pode estar errada? Passa também eu nunca ter profundidade emocional e eu sempre me relacionar com pessoas ou comprometidas ou vazias, ou aquela pessoa que eu vejo que ela tem um impedimento em estar completamente comigo? Passa, isso passa. Eu sou um merda, meu irmão. Então o que que acontece? Teu inconsciente ele começa a direcionar o foco cerebral para que você fique buscando essas informações para continuar validando aquela experiência que você trouxe. Esse assunto é um assunto muito complicado porque ele bate muito próximo ali da mãe narcisista. Vou explicar uma diferença básica. A mãe infantilizada, ela não necessariamente é uma pessoa... meu editor vai colocar um pi aqui para nós, né? Filha da p... Então, assim, não necessariamente ela é isso. Já a pessoa narcisista por quê? A pessoa infantilizada, ela tem medo de tomar decisão. Ela não quer que a pessoa veja que ela é uma fraude. Ela tem um monte de emoções mal trabalhadas e ela não gosta de tomar responsabilidade com a vida. Só que ela tem um ser humano pra cuidar. O que que ela faz? Ela vai cuidar desse ser humano mal e porcamente e depois ela vai falar que aquele ser humano tem que cuidar dela. Vai falar que aquele ser humano é responsável dela. Já o narcisista é um pouco diferente. O narcisista é uma pessoa que cresceu com uma sensação de vazio tão grande e de humilhação tão grande que ela precisa se pôr num patamar aonde ela finge pra ela que ela é uma pessoa extraordinária. Só que ela chega naquele lugar aonde bate a realidade na cara dela e ela fica transtornada. E ela começa a fazer planos pra ela, racional, ok? Que ela precisa ir lá e cutucar para chamar a atenção do fulano, ou para se sentir desejada, ou para não sei o que lá. Então ela começa a criar coisas maquiavélicas para ferir a outra pessoa. Por quê? Porque ela tá tão magoada, ferida, humilhada, destroçada ali, que quando a realidade bate na fuça dela, ela fala assim, ferrou. Então ela fica doida, ela volta para aquele lugar ali. Então quando ela entra em contato com a realidade dela, que é dessa humilhação, dessa dor, ela
fica maluca e volta para aquela postura de narcisista. Então, o narcisista, ele sempre faz as coisas para ferir o outro, porque essa é a linguagem que ele entende. Essa mãe infantilizada, ela tem amor, ela tem todas as questões ali de mãe, mas ela tem os BO dela. Ela tem uma carência tão grande e uma necessidade que esse filho a ame, porque ela não se ama. É muito parecido também com essa questão do narcisismo, não é muito diferente. A questão é que a mãe infantilizada, ela tem uma relação ruim com ela e ela transfere algumas coisas, mas ela tenta ainda cuidar da relação com o filho. Já a outra mãe, né, que é a mãe narcisista mesmo, não, ela vai agir de forma maquiavélica para tentar ali tirar o puro suco da alma daquele ser humano para que ela possa se sentir melhor. Só que ela não se sente melhor, ela sente culpa, ela sente humilhada de novo e ela volta a fazer de novo para ela tentar sentir um pouquinho. Então é como se assim ela viesse com uma migalhinha de alguma coisa ali que dá uma preenchida nela e ela vive sob esse ego o tempo todo. Geralmente as mães infantilizadas, elas vivem com medo. Medo de perder dinheiro, medo de não ser capaz, medo de não conseguir tomar a decisão certa, medo de se expressar, medo de amar, medo de sofrer, medo de perder o filho. Olha quantas coisas tem. Então existem muitas questões relacionadas e geralmente está relacionado a esse medo. Tem muitas outras coisas que eu poderia falar sobre a mãe infantilizada. Por enquanto nós vamos ficar por aqui. Eu aguardo os comentários de vocês aqui embaixo para a gente poder dar continuidade nesse assunto. Se você quiser um vídeo, uma parte 2, eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, onde a gente pode abordar um assunto com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de exemplos. E se você também passou por isso, sinta-se abraçado, minha divindade, e eu espero que você consiga olhar para você com amor, mesmo que você tenha não conseguido perceber esse amor quando criança, e que você saia dessa casca que você colocou de ter que ser a mulher salvadora, ou ter que ser a mulher superpoderosa, ou de você se sentir sempre uma fraude, de você ter que ser uma agradadora disfarçada, então você faz tudo pra todo mundo, finge que não precisa ninguém fazer nada pra mim, né? Mas ó, conta comigo se você quiser mudar este padrão, que eu vou estar à sua disposição aí para te ajudar e te servir. Já passei por esse lugar e já atendi muitas pacientes e muitas mentoradas que estiveram nesse lugar e saíram, porque parece difícil, mas eu juro para você, não é. Aqui a gente consegue fazer um resultado bem rápido que você faria aí em 2, 3 anos aí de terapia, você consegue fazer em 90 dias. Então venha, conte comigo para te ajudar e me chama, beleza? Aqui tá tudo na descrição do vídeo e a gente vai se falando. E é isso aí, um dia lindo para nós. Tchau!